Meu genro me deu um soco na cara. Minha própria filha me arrastou pelos cabelos. Tudo porque eu disse não a eles 3 milhões de dólares. Sentei-me no meio-fio, sangrando, tremendo e me perguntando quando meu filho se tornou alguém que eu não reconhecia mais. Mas o que eles não sabiam era que eu já havia me preparado para esse momento. E uma hora depois, tudo começou a desmoronar para eles. Fui morar com minha filha, April, uma semana depois de completar 71 anos. Não porque eu não pudesse viver sozinha, não porque eu precisasse de ajuda para subir escadas ou lembrar nomes, mas porque ela disse que sentia minha falta, disse que me queria mais perto, disse que seu marido Russell até concordava. Na época, pensei que fosse amor. Não percebi que era estratégia. A casa deles ficava em uma rua tranquila nos arredores de Des Moines, com uma varanda ampla e um balanço branco que nunca era usado. April havia decorado o quarto de hóspedes em lilás e marfim, minhas cores favoritas. Havia lençóis novos na cama. Uma foto nossa emoldurada da formatura dela no colégio estava no criado mudo. Lembro-me de estar ali, com a mala ainda na mão, pensando, talvez isso seja bom. Talvez isso cure a distância entre nós. Não era como se eu não tivesse para onde ir. Eu tinha um pequeno apartamento a 2 cidades de distância. Eu trabalhava meio período na biblioteca pública, organizando os arquivos históricos e ministrando oficinas de genealogia. Esse trabalho significava muito para mim. Assim como o silêncio da minha própria casa, minha pequena cozinha, meus saleiros de cerâmica em forma de coruja. Mas April disse que sentia falta dos jantares comigo. Disse que queria que os filhos dela ouvissem minhas histórias. Eu acreditei nela. A primeira semana correu bem. Ela me fazia chá todas as noites antes de dormir. Russell perguntou sobre meu antigo emprego. Os netos sentaram-se aos meus pés enquanto eu lhes contava como nossos ancestrais vieram do país de Gales. Eu me senti quase tola por ter duvidado dela. Então, gradualmente, pequenas coisas mudaram. April começou a falar de contas com mais frequência. Sua voz era leve, mas as palavras eram pesadas. Ela falava sobre refinanciamento, sobre economias para a faculdade, sobre como as coisas estavam difíceis. Russell mencionou uma oportunidade por meio de um de seus clientes, um fundo imobiliário de alto retorno e baixo risco. Ele falou disso casualmente durante o jantar, certa noite, enquanto fatiava frango assado. Assenti educadamente, mas algo apertou meu peito. Alguns dias depois, April entrou no meu quarto segurando uma pasta. Dentro havia formulários bancários, uma página de autenticação em cartório e uma cópia impressa da minha conta de investimentos. Ela se sentou ao meu lado na cama. Seu tom era cauteloso. Ela disse que eles só precisavam de uma transferência de curto prazo, que devolveriam o dinheiro em 6 meses e que isso ajudaria a garantir o futuro deles e dos filhos. Perguntei como ela conseguiu acesso às informações da minha conta. Ela sorriu, mas seus olhos não. Disse que sempre soube minhas senhas. Disse que precisava me ver às vezes. Naquela noite, fiquei acordada, olhando para o ventilador de teto girando lentamente acima de mim. Algo havia se quebrado. Pensei no meu falecido marido, em como havíamos economizado durante anos, aos poucos, sem nunca tocar no principal. Pensei na vez em que emprestei $2.000 para April consertar a transmissão e ela nunca pagou. Percebi que havia me mudado para uma casa onde o amor vinha com condições. No final daquela segunda semana, parei de deixar a porta do meu quarto destrancada à noite. Olhando para trás agora, me pergunto se algum de vocês também já sentiu essa mudança. Quando um abraço se torna uma transação. Quando a gentileza se transforma em moeda. Se você já confiou tanto em alguém a ponto de se mudar para a casa dela só para sentir as paredes se fechando, então sabe do que estou falando. E se ainda não ouviu, fique comigo. Porque o que aconteceu depois iria abrir tudo. E uma vez que a cortina se abriu, não havia mais como fingir. Nem para mim, nem para eles, nem para ninguém. No início da terceira semana, as coisas passaram de sutis a óbvias. Percebi isso primeiro com os recibos de compras.
Eu sempre me oferecia para pagar pelo que usasse: leite, pão, meu chá de camomila especial. Mas uma tarde, April deixou um recibo no balcão, circulou os itens com tinta vermelha e escreveu o total ao lado. Depois, acrescentou um bilhete: sua parte. Obrigada. Sem cumprimento, sem carinha feliz, apenas um número. Mais tarde naquela noite, ela me entregou um detalhamento impresso das contas mensais, destacado e organizado em colunas. Apontou para o meu nome no final e disse, com voz calma, que a justiça mantém as coisas claras. É assim que as famílias se mantêm fortes. Russell não falou muito naquela noite, mas concordou com a cabeça enquanto mexia no celular. Eu não discuti. Subi as escadas com o jornal na mão, sentei na beira da cama e fiquei olhando para a matemática. O total não era absurdo, mas a mensagem era mais forte que o número. Eles não queriam uma mãe em casa. Queriam uma inquilina. Alguns dias depois, encontrei Russell na cozinha folheando um caderninho preto. Quando entrei, ele o fechou rápido demais. Colocou-o no balcão e sorriu como se nada tivesse acontecido. Mais tarde naquela noite, quando eles saíram, verifiquei a gaveta onde guardava minha pasta pessoal. Estava um pouco fora do lugar. As abas estavam deslocadas. Alguns documentos não estavam onde eu os deixei da última vez. Eu não precisava de provas para saber. Eu já tinha visto o suficiente ao longo dos anos para confiar nos meus instintos. Algo estava acontecendo nas minhas costas. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, April casualmente tocou no assunto de planejamento patrimonial. Ela me perguntou se eu já havia considerado simplificar minhas contas. Disse que tinha lido que contas conjuntas eram mais fáceis para emergências. Então ela mencionou a mãe da amiga, que tinha depositado tudo em um fundo fiduciário para os filhos, então não houve perguntas depois. Eu não respondi. Ela continuou falando. Ela disse que não se tratava de dinheiro. Tratava-se de clareza, de se preparar para o futuro, de paz de espírito. Russell acrescentou que poderia ajudar com a papelada, se necessário. Ele já havia feito isso para clientes. Ele tinha modelos. Ele poderia facilitar o processo. Olhei para o meu cereal. O leite tinha esquentado. A colher parecia pesada na minha mão. Naquela mesma tarde, liguei para meu consultor financeiro do carro. Eu não queria falar dentro de casa. Pedi a ele para definir alertas para todas as transferências, bloquear qualquer alteração e sinalizar atividades de IPS desconhecidos. Ele perguntou se estava tudo bem. Eu disse que era uma precaução, só por precaução. No final daquela semana, April me entregou um pacote de documentos. Ela disse que tinha redigido um modelo de transferência de autoridade só para dar o pontapé inicial. Seu tom era casual, como se estivesse me oferecendo uma receita de biscoito. Os olhos dela, porém, permaneceram fixos nos meus por um instante a mais. Não abri o pacote. Deixei-o de lado e perguntei como as crianças estavam indo na escola. Ela não insistiu. Mas 2 dias depois, Russell tocou no assunto novamente. Desta vez, enquanto estávamos sozinhos na garagem, ele disse que April estava apenas tentando ajudar, que eu tinha sorte de ter uma filha que se importava tanto. Então ele disse, com um sorriso suave demais, que dinheiro só cria drama quando as pessoas ficam reservadas. Passei por ele, voltei para dentro e tranquei a porta do meu quarto. Naquela noite, revisei todas as minhas contas. Troquei senhas. Anotei nomes de pessoas em quem confiava. Digitalizei e salvei cópias de segurança em um pendrive que escondi no forro da minha mala. Não dormi muito. Ainda não estava com medo. Mas já tinha começado a me preparar. Não era paranoia. Era reconhecimento de padrões. E esse padrão já tinha se mostrado antes. Eu só não queria vê-lo até agora. A terceira semana se transformou na quarta, e com ela veio uma mudança assustadora na casa. Foi no modo como os passos de Russell ficaram mais altos no corredor, em como April parou de bater antes de entrar no meu quarto e em como os netos de repente ficaram ocupados demais para passar tempo comigo.
Pequenos isolamentos foram surgindo lentamente, depois de repente. Tudo começou na manhã em que encontrei meu organizador de remédios na gaveta errada. Eu o havia colocado debaixo da cama, como sempre, mas naquele dia ele estava em cima da minha cômoda, aberto. O horário de terça-feira estava vazio, embora eu ainda não tivesse tomado nada. Não entrei em pânico. Não critiquei. Simplesmente joguei fora os comprimidos e comecei um novo conjunto do meu estoque de viagem. Comecei a carregar meus itens essenciais em uma bolsa com zíper que nunca saía do meu lado. Parei de deixar meu café sem supervisão. Certa tarde, ouvi Russell no quintal falando alto demais ao celular. Ele andava de um lado para o outro perto do galpão, com a voz áspera. Não consegui entender cada palavra, mas o ouvi mencionar patrimônio, consolidação e tutela legal. Mais tarde naquele dia, April perguntou se eu me importaria de assinar alguns formulários para o refinanciamento dela. Ela disse que era apenas uma atualização de rotina. Perguntei por que meu nome estava listado como coproprietário da hipoteca secundária. Ela hesitou por tempo suficiente. Então ela disse que devia ter sido um erro administrativo. Percebi então que havia subestimado até onde eles estavam dispostos a ir. Naquela noite, peguei o envelope pardo que eu mantinha escondido sob o forro da minha mala. Dentro, havia registros antigos das contas do meu marido, cópias autenticadas do meu fundo fiduciário e uma lista completa dos meus bens. Tudo havia sido mantido separado desde que ele faleceu. Esse sempre foi o nosso plano. Russell e April não sabiam que meu nome nunca havia sido associado à casa em Iowa. Eles presumiram que eu não tinha nada além do apartamento e da conta de aposentadoria. Mas a verdade era que eu ainda tinha acesso a um portfólio diversificado, parte dele no exterior. Eu não era rico, mas não era dependente. No dia seguinte, visitei o banco discretamente. Pedi para falar com a equipe de nível gerencial. Apresentei minha identificação e iniciei uma análise completa das tentativas de acesso recentes em todas as contas vinculadas ao meu número de seguro social. Houve 2 tentativas de login mal-sucedidas com o endereço IP vinculado à empresa de Russell. Pedi à gerente que definisse o nível de segurança mais alto, acesso biométrico, alterações presenciais e transações verificadas por voz. Ela não fez perguntas. Apenas assentiu e resolveu. Voltei para casa antes do pôr do sol. O jantar já estava na mesa. April serviu carne de porco assada com cenouras cozidas demais. Russell perguntou como tinha sido meu dia. Eu disse que tinha ido ao parque. Ele assentiu, satisfeito. Naquela noite, mal dormi, não de medo, mas de uma sensação crescente de que algo inevitável estava prestes a acontecer. E aconteceu. 3 dias depois, acordei e encontrei meu quarto revirado. Minha mala estava aberta, minhas gavetas, abertas, até o forro do meu casaco estava rasgado. Meu pendrive tinha sumido. Fiquei em silêncio na porta, com o coração disparado. Então desci as escadas. April estava na cozinha. Ela não olhou para cima. Russell estava perto da geladeira, de braços cruzados. Perguntei se alguém tinha entrado no meu quarto. April disse que talvez uma das crianças tivesse entrado para procurar uma tesoura. Russell disse que talvez eu tivesse perdido alguma coisa. Eles disseram isso rápido demais. Não respondi. Voltei para o andar de cima, fechei a porta e peguei o telefone fixo que havia escondido atrás da estante. Era um telefone descartável que eu guardava para emergências, algo que meu marido e eu tínhamos usado anos atrás quando lidamos com um golpe imobiliário. Liguei para um número que não ligava há muito tempo. O escritório do meu advogado. A assistente dele atendeu. Dei a ela a senha. Ela me transferiu imediatamente. Em poucos minutos, meu advogado confirmou que poderia bloquear tudo. Pedi a ele que acionasse o mecanismo de segurança do meu fundo fiduciário, removesse quaisquer privilégios de procuração compartilhada e notificasse meu custodiante offshore de que havia ocorrido uma tentativa de fraude. Também pedi que ele fizesse um relatório preventivo aos serviços de proteção ao adulto, só para registrar algo.
Eu ainda não estava acusando, mas queria um registro. Então, arrumei uma pequena mala para passar a noite, só com o essencial. Não corri. Não chorei. Simplesmente agi. Naquela noite, enquanto descia as escadas, vi Russell parado perto da lareira, segurando o meu pendrive. Ele não disse nada. Parecia presunçoso. April estava atrás dele, com um rosto difícil de ler. Eu disse a eles que ia dar uma volta. Eles não me impediram. Na esquina do quarteirão, entrei em um sedã preto que me esperava. Meu advogado tinha enviado um motorista. Fomos direto para um local seguro que eu havia combinado anos atrás, uma pequena casa em Ames, escriturada em nome de um antigo amigo da faculdade que me devia um favor. No dia seguinte, congelei todos os bens conjuntos, coloquei um alerta de fraude, transferi tudo para um fundo protegido e irrevogável e, pela primeira vez em semanas, dormi. Não profundamente, mas sem olhar para trás. O silêncio no esconderijo era diferente. Não ecoava como o da casa grande. Envolvia-me como um casaco quente. Pela primeira vez em semanas, consegui ouvir minha própria respiração novamente. Sentei-me à mesa da cozinha naquela noite com uma xícara de chá de hortelã, olhando para a pilha de documentos que meu advogado havia enviado. Cada página tinha um propósito claro. Cada assinatura que fiz naquela noite trouxe um pedacinho da minha vida de volta às minhas mãos. Nos 3 dias seguintes, fiquei naquela casinha silenciosa em Ames, com as cortinas fechadas e os telefones no mudo. Não assisti ao noticiário. Não dei uma olhada em nada. Só pensei. Pensei em como a situação chegou a esse ponto. Como 2 pessoas que eu segurei no colo quando recém-nascidos, Russell e April, podiam se tornar tão calculistas, tão frias. Na quarta manhã, recebi um e-mail do banco. Houve uma tentativa de login usando credenciais desatualizadas. Depois, outra do meu advogado. Ele havia falado com o administrador do fundo. Todos os bens haviam sido transferidos. A nova estrutura era intocável, irrevogável, e os sucessores que eu havia nomeado há muito tempo, 2 mulheres do meu grupo de leitura, ambas professoras aposentadas, agora estavam legalmente no comando caso algo me acontecesse. Naquela mesma tarde, solicitei uma ligação com o investigador principal do Serviço de Proteção ao Adulto. Eles já haviam aberto um inquérito discreto, apenas por precaução. Contei tudo a eles, cada incidente, cada documento, cada foto que tirei discretamente da gaveta depois que ela foi revirada. Dei a eles um cronograma até o momento em que comecei a perceber a manipulação. Eu não estava prestando queixa, ainda não. Mas queria um registro. A policial com quem falei foi paciente e precisa. Ela não me deu falso conforto, mas disse algo que eu não ouvia há muito tempo. Ela disse que eu tinha feito a coisa certa. Ela disse que eu não estava sozinha. Mais tarde naquela noite, voltei para a cidade. Não fui à casa deles. Fui à casa da minha amiga Patrice. Ela me recebeu de braços abertos. Sem perguntas, sem julgamentos. Apenas uma caçarola quente e um quarto de hóspedes limpo. Enquanto estava lá, finalmente me permiti sentir o peso. A traição não era apenas por dinheiro. Era por apagamento. Eles não tentaram roubar minhas contas. Tentaram apagar minha autonomia, substituir meu legado pela conveniência deles. Mas eles falharam. E essa verdade me manteve firme quando a carta chegou. Era um aviso impresso de um escritório de advocacia que representava Russell e April. O tom era estéril. Eles expressaram preocupação com meu desaparecimento repentino e solicitaram uma reunião voluntária para discutir uma nova estrutura patrimonial. Alegaram que eu poderia estar sob influência indevida, que outros poderiam estar me coagindo a excluí-los. Fizeram referência à minha idade e à minha confusão recente. Entreguei a carta ao meu advogado. Ele sorriu ao lê-la, fez uma cópia, destacou cada frase carregada e redigiu uma resposta firme, mas educada. Ele incluiu provas da minha capacidade legal, avaliações cognitivas recentes que eu havia feito durante um exame físico de rotina e descreveu o cronograma de eventos que eu já havia documentado.
Em seguida, incluiu os serviços de proteção ao adulto e o Conselho Federal de Supervisão na resposta. No dia seguinte, um detetive da Unidade de Crimes Financeiros entrou em contato comigo. O banco havia sinalizado as tentativas de login anteriores como parte de um padrão mais amplo de exploração de idosos que eles estavam investigando. O nome de Russell já havia surgido antes. O de April também. Sentei-me à mesa com o detetive 2 dias depois. Contei tudo a ele. Não apenas a logística, mas também a sabotagem emocional. O jeito como April fazia comentários passivos sobre a minha saúde. O jeito como Russell usava o silêncio para manipular minhas respostas. Como ambos lentamente destruíam minha independência, disfarçados de preocupação. A detetive assentiu, tomou notas e perguntou se eu estaria disposta a testemunhar, se necessário. Eu disse que sim. Mas, acima de tudo, pedi proteção para o futuro, para outras mulheres como eu. Na semana seguinte, encontrei-me novamente com meu advogado para redigir uma declaração formal. Ela seria mantida em sigilo, a menos que a investigação avançasse para acusações formais. Mas agora estava claro. Eu não havia exagerado. Não havia imaginado nada. Eu tinha visto e respondido. A última ação que tomei naquela semana foi simbólica. Mudei o nome do fundo de caridade que havia criado anos atrás com meu falecido marido. Originalmente batizado em homenagem à data do nosso aniversário, agora o batizei de Elanena Trust, em homenagem à minha avó, a mulher mais forte que já conheci. Reestruturei o programa para que, a cada ano, uma parcela dos juros fosse destinada a mulheres com mais de 65 anos que tivessem sobrevivido a abusos financeiros dentro de suas famílias. Eu não precisava de vingança. Eu precisava de significado. E com essa mudança, senti algo mudar dentro de mim, uma espécie de alívio. A raiva não desapareceu, mas parou de queimar. No final do mês, eu já tinha me mudado oficialmente. Patrícia me ajudou a encontrar um apartamento de 2 quartos em um bairro tranquilo, com calçadas largas e carvalhos altos. Desfiz as malas lentamente, coloquei fotos do meu marido nas prateleiras, emoldurei uma impressão do certificado de confiança com o nome da minha avó no topo. Preparei chá naquela noite, fiquei na janela e observei o vento soprar entre as árvores. Perdi uma família, sim, mas também recuperei algo que não sabia que estava perdendo. Eu mesmo. Capítulo 5 2 semanas se passaram. Eu me mantive reservada, vivendo tranquilamente no apartamento que Patrícia me ajudou a encontrar. Nada de redes sociais, nada de ligações, a menos que fosse necessário. Os dias eram tranquilos e curadores. Comecei a caminhar novamente todas as manhãs, pouco antes do nascer do sol, sem música nos ouvidos, apenas com o som do cascalho sob os pés e dos pássaros acordando. Então chegou a carta do Tribunal de Sucessões. Ela havia sido enviada para o meu endereço antigo, mas foi redirecionada pelo meu advogado. Dentro, havia uma petição apresentada por April e Russell, solicitando uma audiência formal para me declarar inapto a administrar meu patrimônio. Eles estavam invocando a lei de proteção aos idosos, alegando que eu tinha problemas mentais e estava sendo isolado por terceiros para ganho financeiro. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão cruel. Em anexo, estavam declarações assinadas por 2 amigos deles, pessoas que eu havia encontrado apenas 1 ou 2 vezes. Eles falavam da minha confusão, do meu suposto esquecimento e de um incidente em um churrasco de família, onde eu supostamente fiz a mesma pergunta 3 vezes. Era ridículo, mas foi registrado no tribunal, o que significava que agora era um registro público. Encontrei-me novamente com meu advogado. Ele não hesitou. Ele já esperava por isso. Ele apresentou um plano, claro e calmo, como sempre fazia. Responderíamos com documentação, minhas avaliações do Dr. Kerr, minhas avaliações cognitivas e declarações juramentadas do meu consultor financeiro, 2 vizinhos e 3 membros do comitê da igreja em que trabalhei por 6 anos. Essas pessoas me conheciam há muito mais tempo e com mais intimidade do que Russell ou as testemunhas plantadas por April. Mas havia algo mais, algo inesperado.
O detetive com quem eu havia me encontrado semanas antes entrou em contato novamente. Eles haviam descoberto imagens de vigilância, câmeras de banco, não minhas. 2 tentativas separadas de Russell de acessar contas vinculadas ao meu nome. Em todas as vezes, usando documentos que haviam sido sinalizados como alterados. Isso por si só não resultaria em acusações, mas, somado ao padrão, formava um caso. Eles estavam se preparando para levar o caso ao promotor público. Naquela mesma noite, sentei-me com Patrice. Contei-lhe tudo. Eu não havia compartilhado todos os detalhes antes. Ela ouviu, não interrompeu e então me ofereceu algo que eu não havia considerado. Ela sugeriu que eu mesma escrevesse uma carta ao tribunal, não apenas uma resposta jurídica, mas uma resposta pessoal. Ela disse: fale como mulher, não como cliente. Deixe o juiz ouvir sua voz antes mesmo de ver seu rosto. Levei um dia para decidir. Então, sentei-me, caneta na mão, e escrevi à mão primeiro. 4 páginas, não apenas fatos, mas sentimentos. Escrevi sobre a minha infância, sobre a criação de April, sobre a sua curiosidade, o seu riso. Escrevi sobre o momento em que percebi que ela tinha mudado. Descrevi o silêncio entre nós, que se tornou mais intenso com o passar dos anos, e expliquei em termos simples que me proteger não era crueldade. Era clareza, e isso tinha chegado tarde demais. Meu advogado digitou a resposta para o tribunal. Foi anexado ao pacote de resposta, juntamente com os documentos comprobatórios. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. Essas 3 semanas passaram com uma estranha quietude, não calma, mas suspensa. Não tive notícias de April ou Russell. Nem uma palavra. Mas os jornais locais noticiaram os boatos sobre o inventário. Afinal, era uma cidade pequena. As pessoas cochichavam, velhos amigos ligavam. A maioria só deixava mensagens de voz. Não retornei. Ainda não. Na manhã da audiência, eu usava um terno azul marinho que não tocava desde o funeral do meu marido. Penteei o cabelo e o prendi para trás. Não carregava bolsa, apenas uma pasta com meu nome e um coração que aprenderá a não tremer. Os tribunais são mais frios do que parecem. Sentei-me ao lado do meu advogado. Russell e April estavam do outro lado. April não olhou para mim. Russell olhou, apenas uma vez, e depois se virou. O juiz entrou. A audiência começou. O advogado deles falou primeiro. Ele me descreveu como desconectado, volátil, sujeito à manipulação. Usou palavras como isolado, retraído, emocionalmente instável. Em seguida, ele apresentou as testemunhas, as mesmas 2 pessoas de antes. Elas falaram em termos vagos, ouviram de outra pessoa, viram algo uma vez. Então chegou a nossa vez. Meu advogado apresentou as avaliações, as declarações e o cronograma. Ele explicou o padrão de controle e coerção e, em seguida, registrou a carta que escrevi. A juíza leu silenciosamente no tribunal. Quando levantou os olhos, disse apenas o seguinte: era raro em seu tribunal ver tanta clareza em alguém acusado de incapacidade. A juíza indeferiu a petição sem demora. Ela considerou o pedido não apenas infundado, mas também um abuso de processo. Ela encaminhou o caso para uma nova análise. Saímos sem dizer nada a Russell ou April. Não havia mais nada a dizer. De volta à casa, preparei chá e sentei-me na varanda pela primeira vez. O céu estava amplo, dourado claro. O ar cheirava a chuva. Mais tarde naquela noite, recebi um e-mail de um pequeno grupo de defesa das mulheres. Alguém no tribunal havia passado minha carta. Perguntaram se eu falaria em um fórum futuro, não sobre o caso, mas sobre resiliência, sobre a recuperação da identidade, sobre sobreviver a traições silenciosas. Fechei o laptop, ainda não estava pronto. Mas o pensamento permaneceu comigo porque talvez a cura não parecesse um encerramento. Talvez parecesse assim, um lugar tranquilo, um nome restaurado e uma voz que finalmente havia recuperado seu volume. Na semana seguinte à audiência, algo dentro de mim mudou.
Não era alívio. Não exatamente. Era algo mais silencioso, mais oco, como estar em uma casa que havia sido esvaziada. Os ecos não eram altos, mas estavam por toda parte. Eu tinha vencido, sim, mas não parecia uma vitória. Era como sair de um campo de batalha sozinho, carregando apenas o silêncio daquilo que havia perdido. Naquele fim de semana, fiquei em casa. Patrícia apareceu com compras e algumas tulipas. Não falei muito, e ela não insistiu. Apenas ficou sentada ao meu lado enquanto eu regava as plantas e limpava as gavetas da cozinha. Foi a primeira vez que realmente notei como minhas mãos estavam imóveis. Sem tremor, sem tensão, apenas uma lenta firmeza, como se algo finalmente estivesse se acalmando. Naquela noite, sentei-me à mesinha perto da janela e abri a caixa de armazenamento que trouxera comigo da antiga casa. Dentro, havia fotos, diários e a pasta de couro que continha todas as cartas antigas que Russell me enviará na faculdade. Sua caligrafia infantil, suas piadinhas, as promessas que ele fazia de cuidar de mim quando eu envelhecesse. Olhei para uma letra por um longo tempo, depois a deixei de lado em silêncio. Peguei meu próprio diário. Não aquele para listas ou senhas, mas aquele sem linhas, aquele em que eu não escrevia desde o ano seguinte à morte do meu marido. Virei para uma página nova e escrevi uma linha: eu ainda estou aqui. Não tinha certeza do que queria dizer exatamente, mas as palavras pareciam reais, fundamentadas. 3 dias depois, encontrei-me com meu advogado novamente, não porque eu tinha que fazer isso, mas porque eu queria conversar sobre os próximos passos, não os legais, mas os pessoais. Ele mencionou o Fundo Elanena, e como a primeira rodada de doações poderia ser liberada em 6 meses. Mencionou que as inscrições já estavam chegando, mulheres de todas as idades com histórias de perda, de sobrevivência e de reinvenção silenciosa. Então ele olhou para mim e perguntou se eu queria permanecer anônimo. Pensei nisso por um longo tempo. Pensei no que significava ser visível, ter seu nome associado a algo a que outros poderiam um dia se agarrar em seus momentos mais sombrios. Para me levantar, não apesar do que aconteceu, mas por causa disso. Eu disse não. Eu queria meu nome ali. Naquela noite, dei uma volta pelo bairro. Passei por um parque com bancos pintados de azul claro e crianças correndo em círculos. Sentei-me por um instante, deixando a luz do fim do dia bater no meu rosto, e pensei em April, não com raiva, nem mesmo com decepção, apenas com tranquilidade. Ela tinha feito a sua escolha, Russell também. E agora eu tinha feito a minha. Mas, desta vez, não era reativo. Não era sobre proteger o que eu tinha. Era sobre escolher o que eu queria me tornar. De volta a casa, preparei um chá e abri um documento em branco no meu laptop. Pela primeira vez em anos, comecei a escrever a minha história. Não como um caso, não como um artigo, mas como uma vida plena, falha e tranquila. A minha. Tudo começou com a frase que escrevi no meu diário: ainda estou aqui. E a partir daí, as palavras saíram como água. 3 semanas depois de decidir tornar público meu nome no Fundo Elanena, recebi uma carta do escritório de um investigador federal. Era endereçada a mim diretamente, não por meio do meu advogado, nem por qualquer meio legal. Assinatura à mão, fonte organizada, sem burocracia, apenas uma frase discreta no final. Estavam reabrindo o inquérito sobre Russell. Meus dedos não tremeram quando larguei a carta. Não senti medo, apenas um aperto no peito que me dizia que o passado ainda não tinha acabado comigo. No dia seguinte, encontrei-me com o investigador. Ele parecia jovem demais para ter tanto poder, mas seus olhos eram pacientes. Ele explicou que várias transferências financeiras suspeitas haviam sido sinalizadas na investigação mais ampla sobre exploração de idosos em nosso condado, e 2 nomes eram recorrentes: Russell e April. Eu escutei. Dei a eles o que eu tinha. Mas, mais importante, dei a eles o que ninguém mais podia: a história por trás dos números. Não um discurso, não uma lista de queixas, apenas fatos, calmos e nítidos como vidro. Como April aos poucos conseguiu acesso às minhas contas digitais. Como Russell me pressionou a assinar uma procuração sem me dar tempo para pensar.
Como eu um dia acreditei que isso era normal, até amoroso. O investigador se inclinou para a frente. Ele me disse que eles haviam intimado o banco para fornecer gravações de voz vinculadas a transferências bancárias. Em uma delas, um homem se identificou como meu genro, usando meu nome completo e meu número de seguro social. O problema era que a voz não era minha, e a permissão nunca havia sido gravada. As rodas da justiça estavam girando agora, e eu não era mais o único a ver as engrenagens girando. Naquela noite, sentei-me sozinho na sala de estar com todas as luzes apagadas, apenas o zumbido da geladeira no cômodo ao lado. Não chorei. Não tremi. Mas senti aquele zumbido baixo de acerto de contas. Não tinha gosto de vingança. Tinha gosto de gravidade. 2 dias depois, Patrícia apareceu. Ela trouxe uma pasta cheia de relatórios e recomendações do conselho que havíamos reunido discretamente para o Fundo Elanena. Eles queriam expandir, mais candidatos, mais alcance, uma parceria com um programa universitário que capacitava mulheres em alfabetização digital e finanças. Dei uma olhada na proposta e parei em um parágrafo escondido perto do final. Uma série de palestrantes, mulheres com mais de 60 anos, compartilhando histórias reais de reconstrução, batalhas silenciosas e triunfos silenciosos. Elas me marcaram. Eu não disse sim. Eu não disse não. Naquela noite, sentei-me na varanda novamente. O ar estava denso com o calor do início do verão. Uma sirene passou a 2 ruas de distância. Não me incomodei. Pensei no que significava falar, não sussurrar, não escrever em um diário, falar. E não apenas por mim, mas pelas centenas de outras mulheres sobre as quais li nas primeiras inscrições para o fundo. Histórias repletas de descrença, manipulação, apagamento financeiro, traição disfarçada de cuidado. Minha história não era rara. Essa foi a parte mais difícil. Era comum, silenciosa, comum. Esse silêncio precisava ser quebrado. Então concordei. 2 semanas depois, participei do primeiro dos pequenos encontros, um modesto espaço comunitário no porão da biblioteca local. Cadeiras dobráveis, café em copos de papel, sem microfones. Contei a verdade a eles. Não tudo, apenas o suficiente. Contei que tinha 69 anos. Que havia criado uma filha que amava com todas as forças. Que a vi partir, não em um momento de grande impacto, mas em centenas de escolhas silenciosas. Contei a ele sobre Russell, o chão do banheiro e o silêncio que se seguiu. Mas, principalmente, contei sobre acordar. Sobre o dia em que percebi que a sobrevivência não era o objetivo final. Que a dignidade importava mais do que a paz. Que nenhuma herança, nenhuma linhagem, nenhum sobrenome compartilhado poderia superar a voz interior de uma mulher quando ela finalmente dissesse chega. Não houve aplausos, nem vivas, apenas silêncio e algumas lágrimas. Mas aquele silêncio parecia diferente agora. Não o silêncio da vergonha, mas o silêncio do reconhecimento. Depois, uma mulher chamada Heloise pegou minha mão. Ela tinha 73 anos. Sua filha havia pegado seu plano de investimento imobiliário e desaparecido. Ela não havia contado a ninguém até aquela noite. Enquanto falava, sua voz falhou, mas ela não parou. E percebi que este era o verdadeiro legado. Não o fundo, não a vitória no tribunal, nem mesmo o nome que eu havia limpado. Era o simples fato de que, em algum lugar naquela sala, uma mulher havia respirado um pouco mais aliviada porque eu havia falado primeiro. No final do verão, o nome Fundo Elanena começou a circular discretamente por espaços sem fins lucrativos e comunidades de aposentados. Nada chamativo, apenas um impulso discreto. Nunca pretendi que se tornasse algo grande, mas às vezes, quando você planta algo honesto, ele cresce. Concordei em palestrar novamente, desta vez em um centro de mulheres em Greenville, a cerca de 40 minutos da minha casa. Eles tinham impresso pequenos folhetos, apenas meu nome, um horário e um título que eu não tinha escolhido, falando através do silêncio. O título pesou no meu peito durante toda a viagem até lá. O salão estava aquecido quando cheguei. Luzes fluorescentes, café já passando.
Sentei-me no fundo enquanto os organizadores verificavam os assentos. Eu não usava nada de especial, apenas uma blusa de tricô azul, calças de algodão e o relógio prateado que Russell me dera em 1984. Engraçado como eu ainda o usava. Não pelo sentimento, mas porque marcava bem as horas. Quando chegou a hora de falar, não ensaiei. Simplesmente dei um passo à frente e contei a verdade novamente, com um tom diferente. Desta vez, falei mais sobre o que viria depois, sobre como era sentar-se em sua própria casa novamente sem esperar que passos se aproximassem atrás de você. Sobre aprender a cozinhar para uma pessoa e não sentir pena dela, sobre pagar as próprias contas e sentir-se grata pelo clique silencioso de confirmação. Vi algumas mulheres assentirem. Uma delas pegou a bolsa para enxugar os olhos. Depois, uma mulher de cabelos grisalhos perguntou se podia me acompanhar até o carro. Seu nome era Judy, de 71 anos. Sua história se desenrolou lentamente, mas eu reconheci o ritmo. Uma filha que assumiu suas finanças, um genro que cuidou da papelada e, de repente, ela não conseguia mais acessar sua própria conta corrente. Ela sussurrou que não tinha mais ninguém para contar. Então, dei o número a ela, não o meu, mas o do centro, e pedi que ligasse pela manhã. Eles tinham voluntários treinados exatamente para isso. Ela segurou o papel como se fosse uma tábua de salvação. Naquela noite, não consegui dormir, não de nervosismo, mas de outra coisa. Era o peso de tudo, as histórias se acumulando como folhas caídas, cada uma farfalhando com a mesma dor. Não havia fim para elas, e pela primeira vez me perguntei se eu era forte o suficiente para continuar reservando espaço para elas. Na manhã seguinte, preparei mingau de aveia e olhei pela janela da cozinha. O ar também estava parado. Eu sentia algo mudando de novo, mas não conseguia nomear. 2 dias depois, meu advogado ligou. A investigação federal havia avançado. As acusações estavam sendo finalizadas, múltiplas acusações, roubo de identidade, abuso de idosos, coerção financeira. O nome de Russell estava na lista. O de April também. A notícia não me chocou, mas ainda assim me doeu. O que me pegou de surpresa foi o pedido da imprensa. Um jornalista de um veículo respeitado vinha acompanhando o desenvolvimento do fundo. Eles queriam destacar o Fundo Elanena em uma reportagem nacional sobre abuso financeiro contra idosos. Perguntaram se eu poderia me manifestar publicamente. Eu disse que precisava de um dia. Caminhei por horas por ruas que não via há anos, passando pelos correios, pelo antigo teatro comunitário e por uma padaria que agora vendia muffins veganos e chá de lavanda. O mundo havia mudado tanto, e eu havia passado anos apenas tentando sobreviver dentro dele. Mas agora eu estava ali, e talvez fosse hora de parar de me esconder. Então, concordei. O artigo saiu uma semana depois. Meu nome, meu rosto, uma foto minha em frente à biblioteca após uma das palestras. A luz do sol refletindo na ponta do meu cabelo. A manchete era simples, ela se pronunciou. Não houve ligações furiosas de April. Nenhuma carta de Russell. Apenas silêncio, mas não do tipo que assombra. Esse silêncio parecia merecido. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Uma jovem de uma universidade local entrou em contato. Ela estava estudando liderança em organizações sem fins lucrativos e queria estagiar no Fundo Elanena. Ela disse que sua avó foi uma das primeiras mulheres a se candidatar e chorou ao ler a carta de aceitação. Ela disse que queria ajudar outras mulheres a sentirem aquela cena. Eu disse que sim, não só porque precisávamos de ajuda, mas porque vi algo nela, uma continuidade, uma prova de que o que estávamos construindo não era sobre mim. Era algo maior. Naquela tarde, enquanto preenchia a papelada da bolsa e atualizava os orçamentos, percebi uma coisa: eu não pensava em Russell ou April havia horas, nem por medo, nem por dor, simplesmente não pensava neles. Eles finalmente pararam de viver na minha cabeça. E isso, mais do que qualquer decisão judicial ou manchete, parecia o verdadeiro começo. No dia em que a carta chegou, eu tinha acabado de voltar da loja de ferragens com uma lâmpada nova e uma garrafa de vinagre.
Vi o envelope em cima da mesa da varanda, fora do lugar, de cor creme grosso. Sem endereço de retorno, apenas meu nome escrito com uma letra nítida e cuidadosa. Eu conhecia aquela letra. Era da April. Meus dedos não tremeram. Simplesmente abri. Dentro havia uma única página. Não era longa, algumas frases no máximo. Ela disse que tinha ouvido falar do fundo Elanena, que tinha visto minha foto no artigo e que Russell tinha lhe contado que eles tinham cometido erros, que agora ele queria fazer as pazes, que eles gostariam de se encontrar para jantar, apenas uma noite tranquila, só para conversar. Ela havia incluído um local, um restaurante numa parte da cidade onde eu não ia há anos, não muito longe do tribunal, na verdade. O horário era casual, sexta-feira, 7. Deixei a carta de lado e fui ferver água. Não precisava de tempo para decidir. Eu não ia, mas também não a rasguei. Deixei-a ali por 2 dias inteiros, intocada, ao lado do relógio da cozinha. Acho que eu queria entender por que não estava mais com raiva, porque o convite não doía, porque o silêncio dentro de mim parecia tão firme. Na sexta-feira à tarde, eu já tinha me esquecido completamente da carta. Só quando o sol começou a se pôr e vi a luz lá fora mudar para aquele estranho tom dourado é que me lembrei, 7 horas. E então, às 7h30, meu telefone tocou. Número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Depois, tocou sem parar. Finalmente, atendi. Era uma enfermeira do pronto-socorro. April tinha sido internada com dores no peito, leves, mas suficientes para desencadear uma investigação. Encontraram o número dela listado como parente mais próximo. Ela tinha escrito meu nome. Sentei-me na beira da cama, com o telefone pressionado contra o ouvido. Ouvi vozes ao fundo, máquinas apitando e, por um momento, o ar ao meu redor pareceu encolher. Perguntei à enfermeira se ela estava estável. Ela disse que sim, depois fez uma pausa, disse que April tinha perguntado por mim e que estava sozinha. Não respondi de imediato. Olhei para as minhas mãos, para as veias, para a pele, para as marcas do tempo que nunca estiveram ali. Pensei na mulher que me arrastou pelos cabelos, que bateu a porta da frente na minha cara, que me fez sentir invisível em minha própria casa. E então pensei na garotinha que um dia adormecia no meu peito todo domingo à tarde depois da igreja, que chorava quando perdia seu elefante de pelúcia, que costumava trançar meu cabelo com seus dedinhos e sussurrar que eu cheirava a lavanda e papel. Então eu fui, não porque a perdoasse, mas porque algo em mim precisava vê-la como ela era agora. O quarto estava silencioso quando entrei. Ela parecia menor do que eu me lembrava, com o cabelo preso frouxamente para trás e um soro pingando lentamente ao lado. Ela abriu os olhos e piscou. Por um momento, não a reconheci, e então sua boca se moveu. Ela disse meu nome. Não falei nada. Apenas puxei a cadeira para mais perto e me sentei. A enfermeira assentiu e fechou a porta atrás de mim. Ficamos em silêncio por um tempo. Então April disse que tinha lido tudo, os artigos, as declarações, as entrevistas. Disse que não tinha percebido quão longe havia ido, que não sabia no que havia se transformado, que Russell era quem continuava insistindo, que ela só queria proteger o que haviam construído. Eu escutei. Não respondi. Então ela perguntou algo inesperado. Perguntou se eu pretendia que o fundo Elanena fosse uma mensagem para ela. Balancei a cabeça. Disse a ela que nunca se tratava de vingança. Tratava-se de recuperar o fôlego. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Disse que não podia desfazer o que tinha feito. Mas queria recomeçar. Não como mãe e filha, não como algo rotulado, apenas 2 pessoas que um dia compartilharam algo verdadeiro. Levantei-me então, não abruptamente, apenas devagar, com moderação. Disse a ela que não a odiava, mas também que não lhe pertencia mais, que minha paz não dependia do seu remorso. E então eu fui embora. Lá fora, o céu estava azul marinho. O estacionamento do hospital fervilhava de movimento. Exalei, não alívio, mas algo mais profundo.
Eu tinha acabado de olhar nos olhos da mulher que um dia me quebrou, e ela não tinha mais nenhum poder. Naquela noite, fiz sopa, não porque estivesse com fome, mas porque queria saborear algo quente e tranquilo. Acendi uma vela, não para rezar, apenas para sentir a calma cintilar. E pela primeira vez em anos, dormi a noite toda sem acordar nenhuma vez. Na manhã seguinte à minha visita ao hospital, preparei um café mais forte do que o habitual, daqueles que gruda na garganta por mais tempo. Fiquei em pé perto da janela, observando o carteiro passar como um relógio, sua mala balançando em um ritmo familiar. Mas naquele dia, ele não parou na minha caixa de correio. Atravessou o gramado e me entregou um envelope diretamente. Era do escritório do procurador dos Estados Unidos. Fechei a porta e sentei-me antes de abri-la. Meus dedos se moviam com firmeza, mas, por dentro, meu coração se animava, não de medo, mas de prontidão. A carta confirmou o que eu silenciosamente esperava. Acusações federais estavam sendo movidas contra Russell: fraude, coerção, abuso financeiro de um idoso. Ela listava datas, processos, depoimentos, e meu nome aparecia mais de uma vez, não como vítima, mas como testemunha-chave. Houve uma denúncia anônima enviada à Receita Federal 3 meses antes. A auditoria revelou o suficiente para iniciar uma investigação mais ampla. Aparentemente, eu não era o único que Russell tentará manipular. A verdade estava vindo à tona. Mas aqui está a parte que eu não esperava. A denúncia anônima veio de April. A mesma mulher que me olhou com olhos fundos poucos dias antes. A mesma mulher que me arrastou pelos cabelos. Li a página novamente, lentamente. A verdade se aprofundou com o peso da lã molhada. Ela o havia entregado discretamente, antes do convite para jantar, antes da visita ao hospital. Ela o fizera sozinha. Eu não sabia se era culpa, medo ou algo completamente diferente. Talvez não importasse. O que importava era que ela havia destruído a própria casa que ajudara a construir. Coloquei a carta de lado e olhei para a pilha de catálogos de sementes perto da janela. A primavera estava próxima. O solo estava descongelando. Pensei nos tomates que talvez eu tentasse plantar novamente este ano. Uma semana depois, um policial federal apareceu na minha porta. Ele estava à paisana, mas o distintivo em sua carteira era de verdade. Ele disse que meu depoimento ajudaria a agilizar o caso. Ele disse que Russell já havia sido abordado para interrogatório e que seu tom de voz havia mudado no momento em que percebeu que April havia cooperado. Ainda não havia sido preso, mas eu podia ver o arco de consequências começando a se curvar. Quando o policial saiu, fiquei em silêncio por quase uma hora. Não liguei para ninguém, nem mandei mensagem. Simplesmente andei pela casa lentamente, tocando nos móveis antigos, nas bordas de madeira dos batentes das portas, na gaveta da cozinha que emperrava um pouco quando chovia. Essas foram as peças que me seguraram, aquelas que eles nunca tocaram, as partes que eles nunca roubaram. Naquela noite, sentei-me na sala e liguei a televisão, não para assistir a nada, mas para ouvir vozes. Eu tinha me esquecido de como era estar cercado por um barulho que não me cortava. Então, peguei o diário que eu estava guardando numa pequena gaveta embaixo da mesa de centro, o mesmo que comecei na semana seguinte à minha saída da casa deles. Virei para uma página em branco e comecei a escrever. Não sobre eles, mas sobre mim. Sobre as partes de mim que eu havia reencontrado, minha espinha, meu silêncio, meu pulso nas primeiras horas da manhã, quando eu andava descalça pelo corredor e não sentia medo. Sobre o lento desenvolvimento da dignidade depois de ser soterrado por anos sob o peso da versão de família de outra pessoa. Eu não precisava que a justiça parecesse sirenes e algemas. Eu só precisava que soubessem que eu havia sobrevivido e que havia feito aquilo sem a permissão deles. Quando o telefone tocou mais tarde naquela noite, deixei cair na caixa postal. Era April. Sua voz era baixa. Ela disse que Russell tinha saído de casa, que agentes federais tinham chegado mais cedo naquele dia, que ele tinha feito uma mala e batido a porta sem olhar para trás. Ela disse que não sabia para onde ele tinha ido. Depois, pediu desculpas novamente, mas não soou como um pedido de desculpas dessa vez.
Parecia uma libertação. Não retornei à ligação. Em vez disso, levantei-me, saí e respirei o ar. Frio, mas limpo. Enrolei meu chale com mais força e ouvi o sussurro das folhas. Ninguém gritou, ninguém bateu portas, ninguém ficou atrás de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava exatamente onde queria estar. E no zumbido silencioso de um mundo que continua girando, sorri. Não de triunfo, mas da paz conquistada. 3 dias depois de deixar a ligação de April cair na caixa postal, recebi uma carta do meu advogado. Quase não a abri imediatamente. Minhas manhãs haviam se tornado sagradas novamente. Tomei meu café com mais calma, deixei o sol rolar pelo piso de madeira sem pressa. Mas algo no envelope me chamou a atenção. Era grosso. Abri-o com os dedos cuidadosos. Lá dentro, havia uma cópia de um documento legal que me fez sentar. Aparentemente, meses antes do confronto, antes do jantar, antes dos hematomas, eu havia assinado um documento do qual não me lembrava. Tinha algo a ver com a consolidação de ativos em um fundo fiduciário. Lembrei-me de Russell falando rápido, imprimindo documentos do seu computador. Pensei que os tivesse revisado, mas este nunca tinha chegado até mim, e agora estava aparecendo em meu nome. O fundo transferiu quase 3 milhões de dólares da minha conta de corretora para uma holding em nome de Russell. A transferência não foi concluída devido a um alerta emitido pelo banco após uma solicitação sinalizada, recebida enquanto eu estava no hospital. A carta prosseguia. Meu advogado havia se encarregado de conferir os registros e, ao fazê-lo, descobriu algo completamente diferente. O nome de April havia sido adicionado ao fundo, mas apenas condicionalmente. Ele seria ativado mediante minha declaração oficial de incapacidade. Segurei o papel nas mãos e senti um arrepio percorrer meu corpo. Minha própria filha havia se sentado à mesa e assinado documentos, presumindo que um dia eu perderia a capacidade de falar por mim mesma. Ela construiu um futuro com base na minha ausência, e Russell guiou a caneta. Mas essa não foi a pior parte. A carta do advogado terminava com uma única frase escrita à mão. Ele disse que teve um palpite, então iria analisar meu prontuário médico legalmente, comparando-o com o momento da preparação do fundo. As datas coincidiam com a minha queda. A queda que presumi ter sido um acidente, o hematoma no pescoço, a tontura, a medicação que nunca me lembrava de ter tomado. Não foi difícil ligar os pontos. Tentaram me incapacitar. Silenciosamente, lentamente, legalmente. Previram resistência, mas não sobrevivência. E agora todo esse rastro de papel estava guardado em uma pasta de papel pardo no escritório do advogado, trancado à chave, com um registro com carimbo de data e hora, o que tornava legalmente impossível alegar ignorância. Saí de casa depois de ler a carta. O vento estava mais forte do que o normal. Não me importei. Eu precisava. Precisava de algo real para pressionar contra a minha pele. Sentei-me nos degraus dos fundos e puxei as mangas do meu suéter sobre as mãos. Pensei em todas as refeições que preparei naquela cozinha para April quando ela era pequena. Pensei nos anos tranquilos após a morte do pai dela. Em como havíamos sobrevivido com o suficiente. Em como eu havia voltado a trabalhar na secretaria de admissões da faculdade local só para manter as coisas em andamento. Ela nunca soube do que eu abri mão. Era esse o objetivo. Ela nunca deveria saber. Mas agora a mulher em que ela se tornará não só me virar as costas, como também esperara que eu desaparecesse. Ela assinará o documento com seu nome. E Russell, ele tinha planejado tudo como uma partida de xadrez frio, distante, acreditando que eu nunca perceberia o checkmate chegando. Ele tinha subestimado a única coisa que importava, eu já tinha passado por coisas piores. O capítulo da minha vida que incluía April e Russell estava chegando ao fim, mas não com um grito, não com um drama no tribunal, apenas uma mulher na varanda dos fundos segurando seu café com mais força, seu pulso mais estável e sua dignidade completamente intacta. Porque a sobrevivência não é barulhenta, é silenciosa, poderosa e absoluta. Era uma quinta-feira de manhã quando entrei sozinha no cartório.
Sem maquiagem, sem joias, sem pressa. Os documentos já estavam arquivados. Meu advogado já tinha cuidado de tudo. Mas eu vim mesmo assim, para sentir, para ficar de pé no mármore frio e assistir a um capítulo da minha vida se fechar. O escrivão olhou para cima, reconheceu meu nome e assentiu em silêncio. A anulação do fundo foi aprovada em sessão plenária. Os fundos congelados foram devolvidos. A procuração inválida foi anulada, e meu nome completo e legal, imaculado, foi restabelecido como a única autoridade sobre minha vida. Não veio com aplausos. Ninguém vibrou. Mas algo lá no fundo de mim exalou pela primeira vez em meses. Lá fora, sentei-me no banco em frente à escadaria do tribunal. O sol estava mais quente do que em semanas. Eu havia trazido uma pequena garrafa térmica de chá. Bebi lentamente, sentindo o calor se espalhar por mim, acalmando-me, mantendo-me firme. Uma mulher passou, mais velha que eu, com um cachorrinho no carrinho. Trocamos olhares brevemente. Acenei suavemente com a cabeça e, por uma fração de segundo, pareceu que ela sabia. Não a história toda, apenas o peso de sobreviver a algo e ainda estar de pé. Quando cheguei em casa, não entrei direto. Caminhei até a lateral da casa e fiquei em pé junto à velha bancada de jardinagem. Minhas mãos coçavam de vontade de estar na terra, de pressionar algo vivo de volta para dentro da terra. Naquela tarde, plantei 3 bandejas de amores perfeitos, roxos e brancos. Coisinhas resistentes. Não parecem grande coisa no início, mas resistem à geada. Voltam mesmo depois que o frio tenta destruí-los. Uma semana depois, Russell ligou. Deixei tocar. Ele deixou uma mensagem de voz. Sua voz estava mais baixa do que o normal. Disse que sentia muito. Disse que April queria conversar. Disse que eles tinham cometido erros. Apaguei. Poucos dias depois, chegou um envelope. Sem endereço de retorno, apenas meu nome. Dentro, havia uma foto, April, mais nova, segurando a filha, sorrindo. As bordas estavam gastas. Segurei-o por um instante. Não chorei, mas também não o joguei fora. Coloquei-o na gaveta da minha escrivaninha, aquela que não abro com frequência, onde guardo as coisas que importam, mas que não me definem mais. Não estou mais com raiva. Não exatamente. Há um silêncio agora, um tipo diferente de silêncio. Não ausência, mas como clareza. Como um quarto que finalmente foi limpo de ecos que não pertencem mais. E eu encontrei algo nesse silêncio, paz. Não o tipo de paz que vem da justiça, mas o tipo de paz que vem de saber que eu me escolhi, que eu recuperei minha respiração, minha voz, meu lugar. Não vivo mais em reação ao que eles fizeram. Vivo em resposta a quem me tornei. Se esta história te lembrou de alguém que tentou silenciar o seu valor, espero que saiba que nunca é tarde para retomar a sua voz. Você já se afastou de alguém que amava para proteger a parte de você que essa pessoa tentava apagar? Sua história também importa. Compartilhe abaixo se quiser, ou apenas saiba que você não está sozinho.